Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje vou falar sobre literatura para PMMG. Falarei sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui sobre literatura para a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, vou continuar falando de Memórias Póstumas em outros vídeos também. Antes de continuar, já curta o vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E claro, se você vai fazer esse concurso e precisa garantir uma nota boa em português e literatura, não deixe de conferir o curso aqui embaixo, tá? O link está na descrição do vídeo. Lembre-se, 25 das 50 questões são de português e literatura, então é metade da sua prova, tá? Veja aqui o curso específico para a PMMG. Vamos lá. Quando nós falamos de literatura para concursos, precisamos lembrar que não é apenas uma questão de leitura, né? Uma leitura superficial, porque não vai te perguntar qual é o nome dos personagens, o que aconteceu, quem é que viveu, casou, morreu. Não é isso, tá? Não é assim o enredo, não é fácil, não é como as atividades que você fez na escola. Então, tem muita coisa subentendida, muita coisa implícita. E se você não tem essa experiência, essa maldade na hora de ler, a sua leitura, né, você aí sozinho em casa, não vai adiantar, não vai resolver o seu problema. É por isso que é importante uma leitura reflexiva e orientada, tá? E é isso que eu faço no curso. Vamos então, eu vou diminuir aqui para começar a falar com vocês deste livro, né? Inicialmente, nós vamos ver algumas coisas sobre o contexto, sobre o autor, tudo bem? Nosso querido Machado de Assis, esse grande ícone da literatura brasileira. Então, vamos lá. Contexto histórico. Nós tínhamos um contexto de revolução industrial aqui no Brasil, transformação, então, de espaço e de relações de trabalho, né? Começou a ter mais diferenciação entre burguesia e proletariado, né? Tivemos uma urbanização, ou seja, um contexto de êxodo rural, as pessoas se mudando para as cidades e, ao mesmo tempo, uma favelização. Então, as relações sociais mudaram, né? Houve a chegada de novas doutrinas sociais, muitas coisas aconteceram, tá bom? E Machado de Assis, falando um pouquinho dele, era um escritor mulato. E por que eu coloquei essa informação? Olha só, a época em que ele viveu, né? Porque isso também é importante. Viveu entre 1839 e 1908. Então, olha para você ver, na época em que ele viveu, ainda existia a escravidão. E nós vamos ver isso no livro. Então, ele nasceu livre, mas ele não era branco, né? Então, assim, ele, como mulato, ele também sofria preconceito. E ele narra nas histórias situações de preconceito, né, discriminação, e faz essas críticas à sociedade burguesa da época, tá? E outra coisa interessante, Machado de Assis teve uma fase romântica e uma fase realista. E aqui eu estou falando, então, de escolas literárias ou movimentos literários, né? Porque quando a gente estuda literatura, nós sabemos que em cada período existem algumas coisas, algumas características em comum das obras publicadas ali naquela fase, que faz com que elas sejam agrupadas. Então, eu tenho o período do classicismo, eu tenho o período do barroco, eu tenho o período do realismo, do romantismo, tá? E Machado de Assis teve essa transição. Inicialmente, ele tinha um estilo mais do romantismo, né? Que preza mais a subjetividade, o sentimentalismo, né? As coisas como elas deveriam ser e não exatamente como são. Depois, ele passa para cá, para uma fase realista. Aí sim, olha, a realidade é essa, vou retratar a realidade como ela é. Mesmo que seja bonita, mesmo que seja feia, mesmo que seja defeituosa, não tem problema, eu quero escancarar as feridas dessa sociedade doente, todos esses problemas eu quero mostrar, eu não vou esconder. Então, essa é mais a pegada ali do realismo, materialismo,
tá? A questão da objetividade, certo? Então, e onde está situado o nosso romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Já nesta segunda fase aqui, tá? Nós vamos falar sobre isso. Algumas características marcantes de Machado de Assis para a gente pensar. Isso é de outros textos também, mas em Memórias Póstumas ficou muito nítido tudo isso aí. Metalinguagem. O que é metalinguagem? Quando a gente vê funções da linguagem, né, temos a função metalinguística, que é quando a língua fala da língua, o texto fala do texto. Então, é quando o livro tem como temática o próprio livro, né? Ele está escrevendo e ele fala sobre o escrever. Olha só, né? Então, ele vai comentando sobre a escrita. Muito forte também, diálogo com o leitor. Existe essa conversa o tempo todo. Então, conversa, né? Algum pedido, né? Ou ordem, um conselho para o leitor, né? Perguntas diretas com as interrogações mesmo. E os vocativos também, né? Ele fala, ó, querido leitor, né? Faça isso. Ó, meu leitor, entenda tal coisa. Então, ele vai conversando, né? Uma ironia na linguagem. Mas eu coloquei aqui também, olha, essa ironia é um humor sutil. Por quê? Não é aquele humor exagerado para fazer graça, para você gargalhar, mas são cutucadas, alfinetadas, né? Um humor mais ácido, assim, porém presente. Muito interessante, tá? E várias críticas à sociedade, ao preconceito, né? À discriminação social e racial, e à burguesia, à hipocrisia, ao pseudo-intelectualismo, né? Que pseudo é de falso, né? A esse intelectualismo de fachada. Então, nós vamos ver isso várias vezes na obra, sempre de maneira implícita ali nas entrelinhas. É por isso que é importante ler refletindo, né? E sob orientação de quem pode te mostrar essas coisas. Daí a importância do curso e o link está aqui na descrição. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro romance do realismo, não apenas da obra de Machado, mas do realismo brasileiro, vou colocar realismo BR. É um marco para nós, tá? E para a história, né? Brás Cubas nasce em 1805, vamos lembrar, tá? Machado de Assis, autor, pessoa, nasceu em 1839, mas na história dele, o personagem Brás Cubas, né? O nosso protagonista, nasceu em 1805. Então, ó, foi antes da chegada da família real, que foi em 1808, né? Então, antes da família real vir ao Brasil, ele havia nascido, então ele pega tudo isso, depois a independência, enfim, vai passando por esses momentos aí. O narrador em primeira pessoa é o eu, certo? Eu. E o tempo psicológico. O tempo psicológico é o contrário do tempo cronológico. E o tempo cronológico seria um tempo normal, entre aspas, né? Assim, é normal porque a gente conta o início, o meio e o fim na ordem. Mas o psicológico não. O psicológico é justamente, eu vou fazer isso aqui, ó. É pelas memórias. Né? O psicológico, ele segue a mente. Eu posso pensar na palavra digressões, né? Vai pela lembrança, ele vai para frente, vai para trás. Não tem uma sequência muito exata, porque à medida que ele vai lembrando, ele vai escrevendo. E tudo bem, é o estilo, né? E não vou entrar ainda na história, vamos apenas ver algumas coisas, tá? Que eu trouxe. Vou entrar na história nos próximos vídeos que vocês não podem perder. Mas vamos lá. Existe um prólogo escrito pelo Machado de Assis, ou seja, aqui a fala ainda não é do personagem, tá? Não é do Brás Cubas. E olha só como é, ó. O que faz do meu Brás Cubas, né? Meu, quer dizer, o meu personagem, o personagem que eu criei. Um autor particular é o que ele chama de rabugens de pessimismo, né? Então, uma pessoa rabugenta, né? Uma pessoa negativa, de pessimismo. Há, na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir de seus modelos. Então, olha só, nós teremos aí realmente muitas críticas, muito pessimismo,
Isso vai ficar muito nítido ao longo do texto, eu sempre vou apontar para vocês. A dedicatória. Essa dedicatória é muito marcante, talvez vocês já tenham ouvido falar, tá? Não tem como não citá-la. Ó, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico esta saudosa lembrança, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Aí eu te pergunto, o que que isso significa? Ah, Lívia, achei muito estranho, né? Porque dedicou para um verme, achei nojento, achei estranho, achei... não sei o que que você achou. Mas não pode ficar no seu julgamento subjetivo e superficial. O que que isso nos mostra, né? Quando você reflete, quando você tem uma experiência literária. Isso mostra um pessimismo com relação à humanidade. Porque se a gente for notar, observe que ninguém foi importante o suficiente na vida dele, né? Ninguém marcou a história dele o suficiente para que ele se lembrasse ou achasse digno de mencionar em uma dedicatória. Nenhum ser humano foi importante para ele, né? Ou seja, a raça humana está já meio perdida. Ele tem esse tom de rancor, de amargura mesmo, né? Como foi dito no prólogo. Então, você não vai simplesmente ler rápido, né? Ah, ao verme, não sei o que, cadáver, nossa, estranho, virei a página. Não é assim. A gente tem que analisar o que subjaz ali, o que existe nessa análise, tá bom? Ao leitor. E aí, antes de começar, né, antes do capítulo 1, o Brás Cubas, ele se dirige ao leitor, ele vai fazer isso ao longo do texto muitas vezes também, ele vai escrevendo, refletindo, conversando. Mas aqui ele começa a falar e eu quero mostrar outra característica para vocês. Então ele está apresentando a obra, né, fazendo algumas considerações preliminares e fala, trata-se na verdade, né, o livro, né, ele está falando, apresentando o livro, trata-se na verdade de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei, isso aqui é a condicional, viu gente, é uma conjunção condicional. É porque eu suprimi o resto, né? Se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier Lemaitre, então esse aqui é um autor irlandês, esse aqui é um escritor francês. Então, eu quero mostrar para vocês o quê? Intertextualidade, né? Uma característica muito presente o tempo todo. E essa intertextualidade nada mais é que o diálogo entre textos e também entre autores, né? Às vezes ele não cita um texto todo, mas ele está citando o quê? A forma no sentido de estilo. Então vejam o quanto ele é um grande conhecedor. Ele cita literatura não só irlandesa e francesa, mas italiana, mais russa, latina, muito espanhola. E existem até mesmo no texto algumas passagens, né? Algumas expressõezinhas em latim, expressões em francês, expressões em italiano, né? Expressões em espanhol também. Então, isso faz com que a leitura seja um pouquinho difícil se a gente estiver desorientado, solto, ou se não procurar pesquisar as coisas, né? O vocabulário não é o mesmo de hoje, né? Nós temos de ver que, olha só, são séculos de diferença para os nossos dias. Então, muita coisa já caiu em desuso e ler com um dicionário do lado é necessário, tá? E outra coisa que eu acho interessante aqui, ó, escrevia, né, a história com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Então, melancolia, nostalgia, saudade, de certa forma, né, com essa pitada de tristeza. Mas a pena... Então, vocês estão vendo, né? Pena e tinta. Em vez de caneta que a gente tem, né? Caneta esferográfica hoje. Era literalmente a pena e a tinta num pergaminho. Para vocês verem quanto tempo tem. E depois, a pena da galhofa. Isso aqui é uma zombaria. Aí a gente pensa na ironia, né? Na brincadeira, certo? Ele está avisando. E eu só vou falar do capítulo 1, tá? Os outros capítulos eu comento depois.
Mas, na verdade, isso aqui são microcapítulos, né? É a forma de escrever. Ele escolheu microcapítulos. Tem capítulo de meia página, né? Então, nós não vamos falar sobre todos, mas eu vou trazer coisas importantes para vocês nos próximos vídeos. E aqui ele diz: eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. Olha, o que significa isso? Porque talvez você, leitor desavisado, né, não saiba a diferença quando ele fala não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Quer dizer, ele não era primeiramente um autor, ele foi autor em vida e depois morreu. Não. Ele é um defunto, ou seja, é uma pessoa que morreu e depois de morrer, né, é que ele passou a escrever, que passou a ser um autor. Deu para entender? Então, ele era qualquer pessoa, passou a escrever só depois da morte, tá? E aqui ele explica, né, que ele fala no capítulo 1 que ele escolheu começar pelo fim. É a questão do tempo psicológico e não cronológico, né? Pela lembrança. Ele escolheu começar pelo velório, né? O capítulo 1 do óbito, né? Quer dizer, da morte do autor. E aí ele faz essa questão que eu vou mostrar também, falando de Moisés, é uma intertextualidade bíblica. Isso acontece diversas vezes ao longo do texto, mas não que seja religioso, não é uma obra religiosa nem nada do tipo, porque o realismo, né, ele é mais materialista, né, é objetivo, então não é nessa pegada religiosa. Mas ele cita algumas vezes, algumas passagens, tá? Então, Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, ou seja, não no início, né, mas no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então, ele faz essa intertextualidade, essa comparação e diz que no final ele escolheu começar pela morte porque vai ficar um estilo mais elegante, né, que ele chama de galante e mais novo, né? Ele vai fazer uma coisa para inovar mesmo, tá? Então, é só até aí que eu quero comentar com vocês. Mas eu vou fazer mais vídeos aqui no canal, porém, é claro, né, a análise completa, com todas as aulas, com tudo, está no curso de Português e Literatura para PMMG, cujo link está aqui abaixo. E antes de sair do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal, porque é muito importante, ative o sininho das notificações para sempre receber notícia de quando sair mais conteúdo para o seu concurso. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais!